Ainda me lembro de estar sentada em um café, com o celular virado para baixo na mesa, sentindo uma raiva silenciosa. Não era ódio, não era mágoa, era aquela sensação de cansaço, de dar tudo e receber quase nada, de responder mensagem em segundos e esperar horas, de estar disponível demais, presente demais, óbvia demais. E foi ali, naquele momento ridiculamente simples, entre um gole de café e um silêncio desconfortável, que eu simplesmente parei. Não briguei, não chorei, não cobrei. Eu só sumi. E foi aí que tudo começou a mudar. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente como sumir mexe tanto com a cabeça dele. E por que isso revela mais sobre você do que sobre ele. Homens têm um radar emocional para ausência. Quando você desaparece, você quebra uma expectativa que ele nem sabia que tinha. Ele esperava sua presença. Esperava a confirmação de que você estava ali, esperando. Mesmo que ele não tivesse pronto para te dar nada de concreto, ele só precisava saber que você estava lá. E você sempre esteve. Até o dia em que não estava mais. Isso gera um curto-circuito, um alerta interno. E não é porque ele te ama loucamente ou percebeu que não vive sem você. É porque o jogo mudou sem que ele percebesse as regras mudando. A verdade brutal é que a maioria dos homens não reagem à sua presença. Eles reagem ao seu sumiço. Eles não correm atrás de quem está disponível, eles correm atrás de quem já não está. E isso é menos sobre você e mais sobre o ego dele. Quando você some, ele não sente necessariamente a sua falta. Ele sente falta do que você fazia por ele, do conforto emocional, da massagem no ego, do controle. Sumir por uns dias é um espelho, e ele é forçado a encarar a imagem vazia que você deixou para trás. E essa imagem é incômoda, porque ela diz, ela está vivendo sem você. E aqui entra a parte que ninguém te conta. Sumir só mexe com ele de verdade quando é genuíno. Quando não é joguinho, nem drama, nem tentativa desesperada de chamar atenção. Quando você realmente some porque você cansou. Porque você entendeu que não vale a pena se entregar para alguém que só se mexe quando sente a sua falta. Isso desmonta o castelo emocional que ele construiu em cima da certeza da sua presença. E nesse momento, você deixa de ser previsível e começa a ser um enigma. A previsibilidade é a morte do desejo. Quando ele sabe exatamente quando você vai responder, o que você vai dizer e o quanto está disposto a aceitar, ele se acomoda. Ele não precisa fazer esforço, ele não precisa crescer, ele não precisa ser melhor. Ele sabe que você está ali, então por que se mover? Agora, quando você para tudo e desaparece por um tempo, o chão treme, o controle escapa, a zona de conforto vira um buraco escuro. E é nesse vazio que ele começa a pensar em você de verdade. Não como a garota legal que sempre respondeu tudo com carinho, mas como mulher que teve a coragem de sumir, que escolheu não mais aceitar pouco, que virou o jogo sem avisar. Ele tenta agir como se nada tivesse acontecido. Às vezes responde com indiferença ou com uma piada sem graça, tentando medir se você tá brava, carente, jogando charme. Mas no fundo ele tá desconfortável, porque dessa vez você não deu sinais. Não houve despedida, nem ataque de ciúme, nem drama de novela mexicana, só silêncio. E o silêncio é insuportável para quem está acostumado a te controlar emocionalmente. Ele começa a pensar, ela encontrou outro? Ou, ela finalmente desistiu de mim? E aí algo mais profundo acontece. O poder muda de mãos. Ele percebe que a conexão que existia entre vocês agora depende exclusivamente da sua vontade. Pela primeira vez, ele sente o risco de te perder. E é aqui que o medo nasce. Não o medo de te ver com outro, mas o medo de descobrir que ele não era tão essencial quanto pensava. Porque enquanto você sempre esteve ali, disponível e previsível, ele se alimentava da ilusão de que tinha todo o tempo do mundo para decidir o que fazer com você. Agora, com o seu sumiço, ele percebe que talvez o tempo tenha acabado. E se você realmente entendeu o jogo, você não volta correndo com a primeira notificação. Você não responde só porque ele quebrou o silêncio. Porque você não sumiu para causar efeito. Você sumiu porque cansou de ser efeito colateral da indecisão dele. Você deixou de dançar a dança onde ele conduz. E isso é uma afronta para um homem que estava acostumado a manipular a música. Quando você não volta automaticamente, ele entra em pânico. Porque ele percebe que perdeu algo, e o pior, ele não sabe mais como recuperar. Só que aqui é onde muitas mulheres tropeçam. Ele manda um "ei" despretensioso e o coração acelera. Você quer responder, quer acreditar que ele entendeu, que agora vai ser diferente. Mas a verdade é que se ele não passou pelo desconforto do seu silêncio até o fim, ele não aprendeu nada.
Responder rápido demais é como devolver a chave da cela antes que ele entenda que está preso ao próprio ego. Você precisa segurar a linha. Precisa respirar no desconforto também, porque é esse desconforto que começa a criar respeito. Sumir por uns dias é mais do que uma tática. É um ato de dignidade. É a escolha de não mais implorar por espaço no coração de alguém que só se move quando sente ausência. Você não está punindo. Você está se recolhendo para não se perder. Está voltando para si porque percebeu que se doar inteira para alguém que está pela metade é uma forma disfarçada de autoabandono. E a mulher que some não é fraca, é forte o suficiente para se afastar antes que vire pó e uma presença que não sabe o que tem nas mãos. E é nesse intervalo, nos dias em que você não aparece, não reage, não busca, que algo raro começa a acontecer na cabeça dele. A idealização. Aquela imagem que ele tinha de você como certa demais, acessível demais, previsível demais, começa a se desfazer e ele começa a lembrar de detalhes, do cheiro do seu cabelo, do som da sua risada quando ele dizia algo bobo, da forma que você fazia perguntas que ninguém fazia, da calma que você trazia no caos. Mas agora não tem mais isso. Agora ele está sozinho com o próprio barulho. Homens sentem falta no silêncio, sentem saudade quando o ego para de receber o alimento da validação constante, quando eles procuram aquela reação sua que sempre vinha e ela não vem. E nesse vazio, começam a te rever com outros olhos, porque o que é constante demais vira paisagem, e o que some vira mistério, e mistério mexe com o homem de um jeito que palavras não mexem. Ele tenta lembrar se te disse algo errado, se foi frio demais, se você encontrou alguém mais interessante. E aí, sem perceber, ele começa a criar uma versão sua na cabeça dele, mais interessante do que ele mesmo enxergava quando você estava ali. Só que aqui vem a parte mais brutal da honestidade. Porque isso só funciona quando o seu sumiço é real. Não uma encenação, não um joguinho, nem um truque barato esperando que ele venha correndo te buscar. Porque se for fingimento, você não aguenta. Você responde antes da hora. Você volta na ansiedade e aí tudo desmorona. Ele percebe que ainda tem controle, que você ainda está esperando. E o jogo reinicia com ele no comando e você no modo esperança. O sumiço que funciona é o que vem de um lugar genuíno, onde você não está em pausa por ele. Está em movimento por você. Você sumir por uns dias precisa ser consequência da sua virada interna. Daquele momento em que você acorda e pensa, eu tô cansada de me entregar pela metade por medo de perder quem nunca se entregou inteiro. Você não avisa, não posta em direta, não manda recado. Você simplesmente desaparece. Não para causar impacto, mas porque entendeu que presença é privilégio e que sua presença tem sido distribuída como brinde a quem nunca pagou o preço do esforço emocional. E sim, ele pode reagir, pode te procurar, pode tentar restabelecer com um tato, mas não confunda tentativa com arrependimento, muito menos com mudança. Muitos homens voltam não porque te valorizam, mas porque sentem falta da zona de conforto que você oferecia, do colo, da compreensão, da certeza. Eles não voltam para construir, voltam para garantir que ainda podem te ter sem construir nada. E você precisa ter coragem de não atender, porque aí o ciclo se quebra. Quando você percebe que pode sentir saudade e ainda sem se manter longe. E se você aguenta esse espaço, se você sustenta o silêncio, algo muda, não só nele, em você. Você começa a se ver com outros olhos, começa a perceber que o mundo não desabou porque ele não está te mandando mensagens, que a vida continua, que o seu valor não diminuiu, que a sua beleza, sua presença, sua profundidade não estavam amarradas à resposta de um homem emocionalmente raso. Você começa a perceber que o tempo que gastava tentando ser notada por ele, agora está livre. Livre para se redescobrir, para se olhar sem filtro, para se nutrir de volta. Só que aqui é a parte mais sombria da honestidade. Porque quando você começa a brilhar fora da órbita dele, ele sente. Não porque ele vê seu brilho direto, mas porque a energia muda. A sua ausência se torna presença. Uma presença que incomoda, que cutuca, que contrasta com o vazio que você deixava preenchido. Antes ele percebeu que te subestimou, que não leu seus sinais, que confundiu sua entrega com dependência e começa a tentar corrigir isso. Só que agora não é mais você que está disponível. Agora é ele quem pensa 2 vezes antes de mandar mensagem, quem lê e relê o que escreveu, quem sente aquele frio na barriga de e se ela não responder? Porque você parou de correr. Você não sumiu para provocar. Você sumiu porque não fazia mais sentido ficar onde não havia reciprocidade. E quando uma mulher para de correr, um homem sente. Sente no ego, sente no peito, sente na alma. Porque é nesse momento que ele vê quem tinha nas mãos. Só que se você cede rápido demais, tudo volta ao zero. Ele percebe que bastou um gesto mínimo para te ter de volta,
que você estava só ensaiando um afastamento. E a imagem poderosa que ele começou a criar sobre você desaba. Volta o jogo da segurança dele e a insegurança sua. Por isso, esse silêncio precisa vir com uma convicção interna de que você merece alguém que sinta sua falta antes de te perder, não depois. E que quem precisa da sua ausência para te valorizar, talvez nunca tenha merecido sua presença. Esse é o ponto de virada, quando você percebe que não é sobre fazer ele correr atrás, é sobre você parar de correr em círculos, parar de implorar emocionalmente por alguém que só aparece quando sente que te perdeu. E entender que um homem que precisa do seu silêncio para acordar nunca esteve realmente acordado ao seu lado. É forte ouvir isso, mas é libertador aceitar, porque aí você escolhe o seu retorno, não para ele, mas para si mesma. Se isso mexeu com você, inscreva-se no canal. Aqui a gente não romantiza abandono, a gente acorda dele. E no link da descrição tem conteúdos exclusivos que podem abrir